E o Alexandre no celular do Vocaro não seria o nosso Alexandre de Moraes, vulgo Xandão do STF. Pelo menos isso é o que está sendo debatido no Twitter agora. E se você quer saber se é verdade ou se é mentira, fica no vídeo porque eu vou mostrar para você no mais pura simplicidade, no detalhe. Porque aqui o nosso compromisso é com a verdade. Outro assunto bombástico é a possível prisão do filho de Lula. Vou mostrar para você que tem sangue no olho de delegados bolsonaristas pedindo a prisão do filho de Lula, tá? Eu vou mostrar para você a coluna da Mônica Bergamo aqui. Ela apurou e se dependesse desses caras, o filho de Lula já estava preso. A realidade merece prisão ou não merece? Também você vai ver já já aqui. Acho que alguns de vocês já sabem, né? E é claro, vou ter que falar pra você disso aqui, né? Malu Gaspar, cara, ela tá com sangue nos olhos, ela tá lá batendo na Andréa Sadi, chegando a chamar aí os ministros do STF de nova edição do Bolsonaro. A mulher tá jornalista típica de como eram os jornalistas que faziam conluio com o Sérgio Moro naquela época da Lava Jato, tá? Sem mais enrolações, vamos passar então para a realidade aqui. Twitter. Essa conversa de que, com certeza, eles estão afirmando que o Alexandre, na conversa com o Vocaro, não seria o Alexandre de Moraes, seria um contador, já já a gente vai chegar no nome dele, ela surgiu numa conta do Twitter, de um cara que costuma postar bastante, inclusive eu acho que ele faz parte desse movimento que recebe dinheiro de alguma frente para fazer postagens favoráveis ao governo. Então o que acontece? Ele surgiu com essa conversa aí, tá? E diz o seguinte a postagem dele: Oi, Grok. De forma objetiva, é verdade que Malu Gaspar errou e o Alexandre da reportagem é, na verdade, o Alexandre Caetano dos Reis, contador do careca do INSS? E o Grok respondeu: sim, objetivamente, relatórios recentes da CPMI e do INSS, depoimentos da ex-secretária do careca, Antônio Carlos Camilo Antunes, e análise de comunicações de Daniel Vocaro confirmaram o Alexandre das mensagens e ligações de 17/11 é o Alexandre Caetano dos Reis, contador ligado ao esquema do careca e à empresa do Banco Master. Não é o ministro Alexandre de Moraes. Houve confusão na identificação inicial da fonte. A partir dessa postagem, muitas pessoas de esquerda já saíram falando que isso é uma verdade absoluta, que é certeza que existem essas fontes. E começou, é claro, um bate-boca aqui entre sim e não lá na postagem do rapaz. Inclusive, muita zoeira aqui, ó, com a Malu Gaspar, chamando ela de Pinóquio. O que eu posso dizer para você que me acompanha aqui diariamente? Independentemente do quanto você gosta do ministro Alexandre de Moraes, independentemente da inocência dele perante esse caso, essa afirmação do Grok, ela não tem qualquer fundamento. A gente foi até o momento agora, pode ser que mais adiante se venha confirmar que é verdade, mas até o momento agora não tem qualquer coisa, qualquer indício de que isso seja verdade. E te falo até porque eu trabalho com inteligência artificial diariamente. As inteligências artificiais mentem muito, elas fazem afirmações, ela sempre vai te dar uma resposta, e às vezes ela tende a alucinar. Isso é um problema crônico das inteligências artificiais. São muito úteis, a gente usa bastante, mas você tem que supervisionar o que está sendo feito. Cada postagem você tem que olhar, ver se bate com a realidade, ver as fontes que ela está citando, ir lá procurar, porque do nada ela inventa informações que não têm fundamento. Se a Globo está mentindo ou se está falando a verdade, não vai ser o Grok aqui que vai saber, porque a fonte de informação do Grok são as revistas e jornais, e não tem essa informação em nenhuma revista e em nenhum jornal. Eu gosto de acreditar nessa ideia que não seja ele, mas até o momento não existe qualquer prova dessa afirmação que o Grok tirou completamente da bunda. Se é verdade, eu não achei a fonte disso de forma confiável. Agora, dito isso, existe um movimento, com toda certeza, pelo menos que inicia-se na Malu Gaspar, para tentar colocar o Xandão na roda, e ela mistura a gravidade do que está acontecendo com o banco, no caso Banco Master, com o Xandão. O caso Banco Master é o caso de um cara que até pagava para bater em jornalista? Sim. O Xandão faz parte disso? Se faz parte, não sabemos. E se faz parte, com certeza, ele não mandou bater em ninguém. É só um cliente, é uma relação de advogado, de escritório, vai ser alguma coisa desse tipo. Até agora, prova nenhuma de relação
nenhuma. O que se fala muito agora é uma delação do Daniel Vorcaro, porque acredite você ou não, também há um testemunho aí que foi mostrado até pelo ICL Notícias hoje, dizendo que o Daniel Vorcaro é só um capanga, que é um pobre coitado, que o Banco Master foi comprado com dinheiro, pobre coitado assim, né? Comparado ao chefão Master, que teria um chefão, falaram até o nome do cara, que o dinheiro que comprou o banco foi dinheiro de tráfico internacional de drogas e que o Daniel Vorcaro pode ajudar a prender esse cara. Então tem gente que quer a delação premiada dele, tá? É importante ressaltar que a delação premiada no Brasil não envolve os cabeças. Para aceitar a delação dele, ele precisa apontar para cima. Malu Gaspar, ela tá mesmo desesperada. Ela chegou a dar uma resposta pesada na Daniela Andréa Sadi lá no programa. Escuta aí. O Andrei Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo? É esse o acordo? Eu não estou entendendo, então. É isso. Não então é só isso. É o bolsonarismo com a arroba do Supremo. É o que o bolsonarismo falava com a arroba do Supremo. É só trocar. Quem tem vontade de fazer isso. Quando o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal, era golpismo. Agora o Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É muito complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição porque não está contente com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Então, não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo quer continuar... Dá para entender o que o Supremo quer? Óbvio que dá para entender. Dá para entender que eles querem ficar pairar acima de tudo e de todos. Mas isso não é possível numa democracia. A gente só está colocando aqui, para explicar para o assinante... Vocês viram aí, ela tá valente. Inclusive, eu acho que eu cacei, procurei. Eu acho que isso aí é uma técnica chamada técnica do espantalho, que é quando você defende ou ataca uma ideia que não foi exposta. Ninguém pediu para trocar o Andrei Rodrigues. Eu não estou sabendo se o STF pediu para trocar isso. O que eu vi foi que eles querem... Parece que o ministro André Mendonça quer a celeridade, ele não quer esticar mais o prazo de investigações, alguma coisa assim. E comparar, acima de qualquer coisa, comparar a intenção de um presidente trocar pessoas das investigações com a intenção de proteger a sua família e um presidente que não teria nenhum tipo de relação com a investigação, com o comando da investigação. Já o STF tentando trocar membros, se é que está tentando, para o bom andar da execução, porque a coisa teria travado, sendo que o STF pode ser o acompanhador, os juízes podem ser os juízes do caso, que os juízes de instrução do caso, de investigação do caso, eu não sei como fala certinho, mas aquele juiz que vai ali acompanhando passo a passo a investigação, que determina diligências. O juiz, em certos pontos, tem o poder, dever de falar, façam isso, PF. Então, ele comanda a PF no sentido de investigação. Olha, eu coordeno a investigação, eu digo o que pode fazer e o que não pode. Eu autorizo e determino que coisas sejam feitas. Já o presidente da República, ele não tem esse tipo de relação com a PF. Então, ele não pode querer mudar membro da investigação. É diferente. Ela meteu o sarrafo na nota que a ministra Alexandre de Moraes deu, né? Eu li para vocês a nota, eu trouxe para vocês os resumos da nota hoje mais cedo. Olha o que ela falou aí. 3 meses para que essa nota seja apresentada. A matéria que a gente deu foi em dezembro, no início de dezembro, e ao longo de 3 meses a gente não conseguiu explicação alguma sobre o contrato. Teve gente, inclusive, que disseminou a desinformação de que o contrato fosse falso. Com essa nota, o escritório da Viviane Bastos de Moraes confirma o contrato. E segundo o que eu apurei... Só uma informação. Tem gente que defende que o escritório da esposa do Xandão não deveria ter relações com a empresa do Vorcaro. Eu acho impossível que se monte um escritório de advocacia e não tenha relações com empresas. Ah, mas o que o Xandão tem? O Xandão não tem nada a ver com isso. Nenhuma das causas foi julgada no STF. E virando aqui o assunto para a prisão do filho de Lula. Se você achou que eu estava fazendo fake news ou sensacionalismo, dá uma olhada aí. Isso quer dizer, a temperatura tá elevada, né, em Brasília, e tendo como um dos focos aí o filho do presidente da República, o Fábio Luiz Lula da Silva, que foi apelidado de Lulinha. Né? A possibilidade de a PF pedir a prisão dele, o Megali,
está em discussão e está dividindo muito a corporação, elevando muito a atenção dentro da corporação, dentro da Polícia Federal e no universo político todo de Brasília, né? O processo que corre contra ele no Supremo é um processo sigiloso, então nem os advogados dele, ninguém pode ter acesso oficial a esse processo, né? A gente sabe, o que a gente sabe é que houve um pedido de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dele, autorizado pelo ministro André Mendonça, mas o que paira no ar é se já foi feito, ou se será feito, ou se foi feito um pedido de prisão também. Mas a discussão interna, isso a gente pode afirmar aqui, ela existe, né? Eu apurei que delegados que têm trânsito no gabinete do ministro do Supremo, André Mendonça, defendem essa ideia, né? Porém, há integrantes da corporação que são contrários a essa medida. O que eles dizem, essas pessoas, esses policiais que são contrários, esses delegados que são contrários a essa medida? Eles dizem que a prisão de um investigado, o Megali, ela não pode ser um desejo do investigador. Eu estou investigando o Megali, eu vou prender o Megali. Não, existem leis que regulam todas essas medidas, né? E para você pedir a prisão de uma pessoa, Megali, antes dela ser condenada, precisa ter elementos concretos e muito fortes, né? Porque a liberdade é um direito fundamental. Então, para se decretar uma prisão preventiva, o juiz precisa ser convencido, né, de que o investigado está obstruindo a justiça, está criando embaraços para a investigação, está ameaçando investigadores ou magistrados, oferece risco de fuga, não está colaborando com a justiça, enfim, tem as questões da ordem. Exatamente, é isso aí. E nós já conversamos aqui em outras ocasiões sobre prisões preventivas, quais são os critérios. Eu falei para vocês que para que uma prisão aconteça, o cara precisa estar reincidindo no crime, que justifica a prisão do Banco Master, do cara do Banco Master. Agora o Lulinha, ele não está fazendo absolutamente nada, ninguém nem sabe o que é acusação contra ele, inclusive. E ele se prontificou, apareceu, prestou depoimento, colaborou. O advogado dele, inclusive, é o Marco Aurélio de Carvalho, se não me engano, do Prerrogativas. E, assim, não tem possibilidade de fuga, não tem nenhuma razão para nada disso. Só faltava agora o Flávio Bolsonaro, depois de todas as rachadinhas, todas as coisas que ele fez, os filhos do Bolsonaro, sem prisão preventiva, e o filho do Lula prisão decretada, sem a gente nem saber o que é. Para você ver como são dois pesos e duas medidas aqui no Brasil. Eu estava até vendo mais cedo, vira piada, né? O jornalista de direita no Brasil, ou então da mídia tradicional, é assim. Se tem uma coisa boa que o governo do Lula faz, você fala assim, o governo fez algo bom. Se tem alguma coisa boa que o Bolsonaro faz, foi o Bolsonaro que fez. Se tem alguma coisa ruim que os bolsonaristas fazem, não, foi o governo. Está vendo? O governo do Distrito Federal tentou comprar o Banco Master. Não! Se fosse de esquerda, era o Ibanez, tentou comprar para dar para o filho dele. Mas não, o governo de Minas tentou comprar e não toca no nome do candidato de jeito nenhum. E daí vai, na tentativa de galgar espaço aqui em cima do ministro Alexandre de Moraes para poder destruir a imagem do STF e favorecer mais um pouco o Flávio Bolsonaro. Já pensou? Se o STF realmente tinha algo ruim, o Flávio Bolsonaro vai subir bastante o moral agora, né? Porque o pai dele foi preso de forma inocente, o Xandão é mesmo criminoso, como se fosse só o ministro Alexandre de Moraes que tivesse votado. E isso cai como uma luva para empresas como a Globo. E note, não precisa ser verdade, não precisa ser mentira o que está acontecendo. Basta que eles tenham a informação para divulgar. Mesmo molde da Lava Jato. Inclusive, tem imagens na internet mostrando a moça aí junta no meio de um PowerPoint, como fazia o Deltan Dallagnol. Não por acaso Deltan Dallagnol é o cara que está pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes agora, né? Acostumado a fazer as coisas com base em notícia de jornal. Justiça com base em notícia de jornal. Se inscreva, compartilhe, a gente volta.